Boa tarde, físio! Seja muito bem-vindo. E se você tá aqui pela primeira vez, se caiu de paraquedas nesse Instagram, se liga. Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta. Trabalho com clínica da dor há 11 anos e sou criadora do método GPS do Groinil. Olha, essa live de hoje, gente, tá super, mega, hiper especial. Porque eu vou falar de algo que chega muito no consultório. Que é aquele paciente que chega com uma dor no bumbum e essa dor no bumbum ela vai até o calcanhar. E que muitas vezes o médico encaminha o paciente chega direcionado achando que é uma dor ciática, que é uma disfunção no nervo ciático e que ali acabou todas as possibilidades dele. E muitas vezes o fisioterapeuta acaba achando de verdade que é uma disfunção do nervo ciático. Só que na verdade pode não ser. E agora, hoje, eu vou compartilhar com você o caminho, o direcionamento para você tratar esse paciente em 1 minuto. E você diz assim, caraca, Sibeli, isso aí é promessa de internet, isso aí é promessa de alguém que não vive na parte clínica, que não tem experiência, que vai simplesmente trazer e direcionar esse paciente no boato. Gente, não. Como eu comecei a live dizendo, eu trabalho há 11 anos com clínica da dor. E eu atendo todos os dias 10, 12 pacientes com um quadro muito parecido com o que eu vou te falar aqui. E que muitas vezes eu vejo ao longo desse tempo muitos alunos extremamente perdidos em gerar o que o paciente deseja. Então, o que é essa alteração, essa dor, esse comportamento? Nós vamos começar rapidamente falando em direcionamento clínico, em sintomatologia que esse paciente está apresentando, tá? No que ele está trazendo para você. Então, se ligue, ó. Ele chegou extremamente agitado, ele está ali com o sistema simpático completamente ativo, tá? Ele está em crise, ele não está conseguindo andar legal, ele não está conseguindo sair do carro legal, ele não está conseguindo, por exemplo, calçar uma meia, colocar um tênis. E isso é um fator extremamente limitante. E aí ele leva meses, ele vai lá no médico, ele chega no médico e o médico diz assim, não, isso aí com certeza é um problema do ciático. É o ciático que está gerando alguma alteração. E aí eu já lhe pergunto, então que diacho seria essa alteração do nervo ciático? Segundo a literatura, existem alguns direcionamentos para que o nervo ciático entre realmente em disfunção. Que seriam elas? Por exemplo, esse paciente perdeu muito peso, esse paciente sofreu uma lesão, ou esse paciente tem uma hérnia, tem uma compressão, tem uma alteração no meio do caminho que está gerando essas alterações que a gente está falando. Mas quando isso não acontece, quando não há uma perda súbita, uma alteração muito grande do trofismo, tônus, quando não há um trauma, quando não há uma característica de hérnia, e principalmente coloca aí o seu marca-texto, o seu piloto de anotação. Quando principalmente essa dor ela vem no movimento, ela se exacerba e ela melhora no repouso, você precisa estar muito ligado. Por quê? Para que você gere resultado, para que você tire seu paciente da crise, você precisa saber o que você está encontrando e nessa relação do saber, você precisa ir com uma ferramenta extremamente específica. A super promessa da live hoje é tirar esse paciente da crise em 1 minuto. Isso é possível? Eu comecei dizendo que possivelmente você que está aí do outro lado, me vendo aí no gravado, me vendo no YouTube, me vendo aqui nesse momento, vai achar que isso é promessa de internet. E na verdade não é. Isso significa, gente, que a gente precisa avaliar pautado na característica da disfunção, na alteração que esse paciente está apresentando. Então olha só a dica que eu já dei para você. Começar perguntando a esse paciente o que aconteceu com ele. Não agora. Grande erro que os fisioterapeutas fazem na avaliação é só se direcionar para o agora.
para o que esse paciente está apresentando agora. Não, vamos lá nos 6 meses, vamos lá em 1 ano, vamos entender o que esse paciente está apresentando para você conseguir armar, entender o que ele está dizendo. Depois que você entender que todos os fatores possivelmente causais para uma disfunção do nervo ciático não corresponde, você então se direciona para avaliar o complexo músculo-tendíneo, ou seja, muscular. Será que essa é uma alteração realmente muscular? Será que isso está envolvido numa cadeia? Uma cadeia de disfunção onde é necessário um raciocínio clínico, onde é necessário um diagnóstico diferencial? Então, o primeiro passo que você vai dar é nessa certeza do que o seu paciente está apresentando, do que ele está modulando, direcionando para você. E isso vai ser um grande divisor de águas, eu vou citar ele aqui. Então, beleza, Sibeli, ele não fez nenhum tipo de cirurgia, eu já entendi o que é uma disfunção do nervo ciático de verdade e o que é uma disfunção muscular ou uma alteração de ligamento, tá? Isso acontece com grande frequência. Então, o primeiro ponto que eu preciso entender para gerar resultado. Sibeli, você vai me dizer que essa é a real, o que eu preciso fazer com o meu paciente é o real, você precisa entregar resultado para ele. E o cara tá lá, ele tá com a dor no glúteo e ele está com uma dor irradiada até o calcanhar. E você precisa estar ligado nesse processo para tratar de forma rápida. Só que o pilar dessa pirâmide você precisa avaliar. E aí é onde muito fisioterapeuta erra e onde eu errei muito mesmo. Porque eu não conseguia entender o que o paciente apresentava e daí então fazer o meu posicionamento e entender. Então vamos lá, Sibeli. Já entendi que ele não teve nenhuma lesão. Qual é a parte agora que eu vou avaliar para ver se é músculo? E se for músculo, ótimo, porque você vai conseguir fazer uma consideração muito bacana. Então, eu tenho aqui o sacro, ó. O sacro, nome de sagrado, o sacro onde essas vértebras estão fundidas. E nessa lateral, então aqui imagine que isso aqui é a lateral do sacro. Dessa lateral do sacro vai sair um músculo que vai vir em seu direcionamento perpendicular, horizontal, e vai até o trocânter maior do fêmur. Nessa diagonal, nesse direcionamento, pode acontecer um bloqueio dessa estrutura. Por quê? Observe que pela horizontalidade dessa musculatura se conectando a uma zona óssea para outra estrutura, que é nesse caso o fêmur, eu posso ter um bloqueio e esse bloqueio vai sinalizar o quê? Movimentação, quando esse músculo está envolvido. E que músculo é esse que eu estou falando, que esses meus 2 dedinhos aqui estão representando? O músculo piriforme. Então o piriforme vai ser um grande músculo para você avaliar se essa dor que o paciente está sentindo irradiada pode ser uma zona de compressão em um nervo que está aqui atrás, que é o nervo ciático. Mas vamos lá. Vocês vão ver que até o final da live eu vou falar várias cadeias e várias correlações que podem estar aí acontecendo, tá? E que pode não ser o piriforme também, porque você não soube avaliar esse paciente. E aí você deve estar se perguntando como é que essa mulher descobriu todo esse caminho, como é que ela tem tantas possibilidades de avaliação, de direcionamento, sendo que eu não vi. Gente, eu também não aprendi isso na faculdade. Exatamente por não aprender isso na faculdade, foi que eu tive que estudar muito, foi que eu tive que buscar na anatomia, na avaliação da biomecânica para entender o que eu precisava entregar. E foi por isso que eu fui juntando e tô aqui toda quarta-feira de forma gratuita, trazendo para vocês, para que vocês façam, não errem mais com o paciente de vocês, porque a fisioterapia ela tá num nível muito forte de descredibilidade por paciente, na perda da sua essência, na perda do que é real, do que é preciso entregar, do que o paciente busca, do que o profissional pode apresentar.
Cada vez mais as faculdades estão tendo mais dificuldade de formar turma de fisioterapia, porque existe essa repercussão, né, de tipo, a fisioterapia não dá dinheiro, a fisioterapia não tem valorização, ela não tem status, não sou reconhecido e não sou valorizado pelo que eu faço. Então tudo isso a gente está enxergando. Tô aqui, ó, mega cansada, cheia de olheira, saí da clínica ontem 10 e pouca da noite. E, óbvio, que o desejo agora é tá aqui descansando, relaxando. Mas dentro de mim existe essa necessidade de responsabilidade quanto à fisioterapia. E eu estou muito preocupada em pouco tempo a gente vê essa redução drástica do número de fisioterapeutas sendo formados, essa relação muito forte das pessoas desistindo os formados da fisioterapia porque não dá dinheiro, porque não dá reconhecimento, e não é isso que eu quero, não é isso que eu vejo com a fisioterapia. Então, eu quero encantar vocês e mostrar como que a gente pode ter uma vida digna, uma vida com resultado, uma vida com propósito mesmo, sabe? De gerar mudança na vida das outras pessoas que passam pela nossa. Isso me emociona muito porque cada vez mais está sendo mais difícil a gente encontrar profissionais linkados com um propósito, não só pelo dinheiro, não só pelo ego, né? Então cada vez mais a gente está vendo essa migração aí e essa saída da fisioterapia. Então, esse cara chegou com essa dor do glúteo que vai até o calcanhar e que o médico já disse que era nervo ciático e que na sua cabeça você já ouviu falar o tempo inteiro que era nervo ciático. Vamos lá. Não vai ser nervo ciático se essa dor ela piorar no movimento, beleza? Não vai ser nervo ciático se no repouso essa dor passa, em uma posição mantida essa dor tem um certo alívio, não é o nervo ciático sozinho. E muitas vezes o paciente não sabe descrever esse trajeto da dor. Ele diz que é o calcanhar, mas se você for perguntando várias vezes, isso é uma técnica que eu utilizo muito, eu pergunto a mesma coisa várias vezes para o paciente, para entender se tem um cunho psicológico, para entender o que está realmente associado, o que ele realmente quer e deseja. Então é algo que eu vou perguntando da mesma forma até para eu fechar o meu diagnóstico se realmente é aquilo. E muitas vezes eu observo que a dor dele vai até a área do joelho, a área da poplita, e que essa dor ela não desce. E o marcador de piora da dor é simplesmente o movimento. Então, o movimento que ele faz me chama mais atenção, me traz mais direcionamento para que eu agarre e vá em cima. E aí você pode anotar, se esse paciente ele fala que tem dificuldade em entrar e sair do carro, abrir e fechar a perna, em amarrar um sapato, em fazer esse deslocamento da perna, tirar do chão e apoiar no joelho oposto, isso tem uma grande correlação com disfunção sacroiliaca e uma grande correlação com o piriforme. Beleza? E essa dor, ela é uma dor que piora nessa movimentação, ela é uma dor que está muito característica, muito direcionada para essa estrutura. Então a gente tem que estar muito ligado nessa descrição. E aí você vai me perguntar, se eu agora já entendi que essa correlação do piriforme, e os sinais e sintomas que estão associados ao piriforme, como então que eu vou reduzir essa dor do meu paciente, gerar o resultado e tirar ele da crise em 1 minuto? A única ferramenta que nós temos com validação científica, publicação, 21 anos de pesquisa científica, direcionamento com custo baixo, eu tô falando de você tirar esse paciente da crise com 30 centavos, isso mesmo, ó, essa agulha aqui, ó, 1 minuto você tirar esse paciente da crise com essa agulha aqui. E aí eu fico muito me perguntando, não tenho observando na verdade o quanto que muitas vezes o fisioterapeuta acaba indo muito pelo oba-oba, porque saiu uma técnica nova, porque fulano fez, e não sabe nem explicar o mecanismo de ação, não sabe explicar as teorias e bases,
não sabe dizer em quais grupos deu certo e não deu, quais foram as variáveis sistêmicas, biomecânicas, e eu fico muito preocupada com isso, porque cada vez mais eu vejo fisioterapeutas se perdendo do processo da biomecânica, da anatomia, da base, no direcionamento da prática baseada em evidência com a clínica, porque eu vejo também muita gente que só lê artigo e que não atende um paciente e não sabe o que é o dia a dia de um fisioterapeuta na real com dor. E isso me preocupa muito, porque vai lá, vou dar um exemplo aqui, eu já fui paciente do ozônio, tenho objetivos, né, de conhecer mais, mas é algo que está super no início ainda, que a gente pouco conhece. E eu vejo fisioterapeutas investindo valor caro no curso, vejo fisioterapeuta comprando o cilindro R$8.000, sendo que quando você vai especificar na base de dados, quando você vai entender, buscar como ele pode ser um aliado local, ainda não se tem. Então eu realmente não consigo entender ainda por que a gente tem essa busca na fisioterapia por algo muito recente, muito novo, todo mundo tá tendo, eu também tenho que ter, e aí acaba sendo um oba-oba, porque ninguém sabe ao fato. Poucos colegas que trabalham com essa ferramenta conseguiram explicar de verdade como que acontece o resultado. E aí quando eu vou debater, eu falo assim, mas por que não então você não utilizou o dry needling para ter esse resultado? Por que não analisou na biomecânica? Porque simplesmente a formação que teve lá no dry needling não tinha um olhar específico. E eu vejo muita gente falando desse aspecto, né? Eu usei o dry needling e não tive resultado, por exemplo, num paciente com uma dor ciática. E aí eu vou lhe dizer, óbvio, você não vai inserir essa agulha no nervo. Você vai até o nervo ciático para poder fazer essa modulação, para poder fazer esse estímulo? Não é esse o objetivo. Porque você já está vendo aqui que essa característica da dor, ela pode ser muscular. Se ela pode ser muscular, você vai ter que direcionar essa aplicação do dry needling no músculo. E aí eu vou lhe dizer, também pode não ser um músculo piriforme, sabia? Essa dor, ela pode estar vindo dessa biomecânica alterada do sacro, mas ela pode estar vindo do glúteo médio ou mínimo. Sim, gente. O glúteo mínimo, ele gera uma dor até o maléolo, que para o paciente pode ser a mesma coisa, o mesmo descritivo lá para o calcanhar. E aí, você vai dizer o quê? Caraca, não é possível isso. Então, será que foi a ferramenta ou foi a sua avaliação? Será que foi o seu direcionamento? E aí você vai entender, por exemplo, se esse paciente ele tem um joelho valgo, ele tem uma maior tensão da cadeia lateral do corpo. Então ele tem uma hipertonicidade maior no tensor da face lata, no trato iliotibial. Cara, então todo mundo que tem um genovalgo vai ter uma tendência a ter uma dor irradiada até o calcanhar ou até o maléolo? Não. Mas você sabe que biomecânica, você tem um fechamento desse joelho, desse ângulo do joelho, você tem uma abertura desse quadril, você tem uma hipertonicidade, uma fraqueza, então hiperfora, uma fraqueza dentro de adutores de vasto medial que está completamente desequilibrado. E aí você vai me dizer, então Sibeli, eu vou apenas agulhar lá no piriforme para tratar esse paciente que está com dificuldade de abrir a perna, que está reclamando de uma dor irradiada até o calcanhar? Não. Por isso que eu estou lhe dizendo, mais do que saber agulhar, do que saber fazer o dry needling, é você saber raciocinar. Beleza? E aí você vai lá e pergunta para o paciente, você teve uma entorse de tornozelo? Há quanto tempo? Deixa eu avaliar aqui a sua mecânica dos seus ossinhos do pé. Deixa eu olhar, gente, o calcanhar. Será que esse paciente está com o pé desabado? Ontem mesmo eu atendi uma paciente assim, completamente desabado a parte do pé, ó, toda para medial e uma sobrecarga enorme na panturrilha. E aí eu fiz um relatório, tirei foto dela, mostrei para ela e a dor dela era onde? Era no glúteo. E ela já chegou me dizendo que a dor dela era uma dor ciática. E aí eu fui lá, olhei o pé,
Agulhei solo, eu agulhei gastrocnêmio, eu agulhei piriforme, eu agulhei glúten, passei exercício para casa e agora tô bem. Falei, tá bem, mas não é assim. Você precisa fortalecer, você precisa estabilizar, você precisa mobilizar, você precisa trabalhar esse complexo para poder você gerar um equilíbrio bacana no seu paciente. Então, não é o erro é a crochetagem que foi mal feita, sei lá, a ventosa, o ozônio que foi aplicado no lugar errado. Não, primeiro entenda o que a ferramenta pode te entregar, cara. Qual é o mecanismo de ação, o que acontece quando essa agulha entra, em quanto tempo esse músculo vai relaxar, mas é só esse músculo? Não, você precisa ter um GPS de quais estruturas você vai trabalhar, porque senão você vai culpar novamente lá a banana da técnica. Não, mas aí esse paciente, ele tá lá com essa dor, e essa paciente minha, inclusive, foi assim, e ela tava usando um mega no cabelo, e esse mega, ela tinha uma dor de cabeça, começou com essa dor de cabeça, também fez um implante no dente, há pouco tempo, houve cirurgia, houve tensão. Peraí, velho, então você tá querendo me dizer que essa causa também dessa alteração, dessa dor no piriforme, pode estar vindo desse implante do dente e desse uso de mega? Sim, estou lhe dizendo que sim. Quando o paciente ele faz um implante, ele faz uma retração, ele gera uma retração no músculo masseter, no músculo pterigóide lateral, no músculo temporal, e isso chega aqui, ó, na sutura lambidoide do osso occipital. E essa região do osso occipital, C1, C2, ela tem algo chamado muito lindo, chamado de dura mater. Tudo que acontece aqui em cima muda aqui embaixo. Embaixo aonde, Sibeli? No sacro. Então, se esse paciente ele tem um trauma na cabeça, ele tem o uso de mega ré, ele tem lá uma disfunção de ATM, um recrutamento excessivo na ATM, e isso pode estar associado? Sim. Então, várias vezes um paciente chega para mim cursando com uma dor tipo ciática, eu vejo que tem um piriforme envolvido, eu vou avaliar se tem algo na boca, eu vou avaliar se tem algo no crânio, porque se houver disfunções nessas correlações, vai somar e muito. Então, Sibeli, isso aí é um raciocínio muito viajador da osteopatia? Não, minha gente, isso aí é anatomia. É anatomia. Então, é você pegar essa anatomia que está à nossa disposição, que está ao nosso dispor, e associar ela a ter resultado. E isso é que encanta o paciente, que encanta a possibilidade de ser tratado como um todo, meu amigo. E aí quando você vai lá e fala, ó, esse implante que você fez pode ter gerado essa alteração. Então, além da mobilização articular que você vai fazer sacroilíaca, que você vai trabalhar, também tem um componente aqui, ó, de tensão do ligamento ilho-lombar, porque a entorse de tornozelo que você apresentou há um tempo atrás, isso gerou uma tensão no ligamento ilho-lombar. E essa tensão do ligamento ilho-lombar gera essa dor em queimação, gera essa alteração. Então, eu preciso que você trabalhe isso, isso e isso. E qual é o paciente que não vai querer ser tratado por alguém que tem um olhar tão completo? Não há, gente. Então, cada vez mais, ontem eu estava conversando com a paciente da psicologia, a psicóloga, a gente falando da necessidade que o paciente hoje, que nós como paciente, porque nós, quando vamos buscar alguém para tratar da gente, o que a gente quer? Alguém de referência. Alguém que entenda, alguém que te acolha, alguém que te faça sentir seguro. E mais do que segurança, porque não adianta ser bom de fala, alguém que te dê resultado, tá? Então, para associar esse processo, eu ouço muitos colegas dizendo, Sibeli, eu utilizo o Dronil e não tenho resultado. É exatamente por isso que eu tô te convidando agora para conhecer o meu curso do GPS. Porque lá eu vou te explicar exatamente como tratar essa síndrome do piriforme usando esse olhar da anatomia. Usando esse olhar amplo, te dando um GPS de forma mastigada, onde você deve tratar as principais patologias. Uma vez por mês, estando ao vivo com você, falando de víscera, falando de nervo, falando de correlações, falando da parte musculoesquelética.
para que você consiga lá no seu consultório ter o seu resultado, fazer o seu nome, ganhar o que você merece. Gente, isso não é pedir demais. Isso é o óbvio, a gente trabalha para isso. Só que por que a gente está com tanta dificuldade de conseguir o óbvio? Porque a gente tem muitas entraves. A gente tem muita gente mal preparada ou despreparada. Porque a gente sai verde, a gente sai completamente verde da faculdade. Sem nenhuma estratégia de vendas, a gente sai sem saber o que é emitir uma nota. Então, eu canso de chegar aqui colegas que vêm trabalhar comigo e nunca tiraram nota, não faz declaração de imposto de renda, não sabe o que é um custo, não sabe que ele está ganhando bem. Porque fisioterapeuta tem uma síndrome da pobreza miserável, velho. Miserável. Então, pra gente chegar no ápice, a gente precisa dispor energia, colocar energia nesse início. E esse início é conhecimento. Você não chega no décimo degrau se você não chegar nesse início, tá? Então, tratar um paciente de síndrome do piriforme, um paciente de dor ciática, não é simplesmente fazer uma mobilização neural. É olhar esse paciente de forma muito mais profunda, tá? Olhar gerando resultado. Então, sim, com esta agulhinha aqui que você tá vendo, a gente consegue tirar o paciente da crise em 1 minuto, em cada músculo de um GPS traçado. Em 1 minuto. Oi, meu amor, boa tarde. Em 1 minuto, a gente consegue direcionar. Agora, se você não tem esse raciocínio, se você simplesmente tá procurando um curso 100% gravado de uma pessoa que não tem nenhum embasamento, que não tem nenhuma prática clínica, que não tem experiência em docência, simplesmente porque custa R$100, me desculpa, você não está afim de elevar o nome da fisioterapia, você não está preocupado com esse processo, tá? A sua preocupação é apenas entregar ao paciente que é possível e ter o retorno que você acha que merece. Não se ganha sem investir. Não se ganha em tudo. Primeiro você investe, depois o retorno vem. Então, para você que tá aí, que ficou comigo até o fim, que tem desejo de entender esse tratamento da síndrome do piriforme, da dor ciática em 1 minuto, não é só agulhar o piriforme. Vocês viram que eu falei do masseter, do crânio, do pé e dos músculos que estão associados. Então, tratar isso é tratar esse todo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser entender um pouco mais, é só ir lá no direct ou deixar os comentários aqui pra gente bater esse papo e conversar. Agora são 14 horas, eu preciso voltar pra minha rotina de atendimentos que hoje o dia promete. Um beijo grande, fiquem com Deus.